Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Aqui diz assim a palavra de Deus: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis e neles se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai, por isso nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviram. Perguntou o rei: quem está no palácio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior para a casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse: que fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-nos no cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa alguma diante de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e levou o cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, a sua esposa, e a todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falaram essas coisas ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esté preparava. Queridos, algumas pessoas falam que a Bíblia não tem uma certa graça, né? Uma certa piada, mas o que nós acabamos de ver aqui é meio cômico. Amã queria exatamente destruir Mordecai, e ele se apresenta cedo diante do rei. Para vocês que têm acompanhado a pregação, né, de Esther, no capítulo 5, você tem Mordecai, Amã, né? Amã todo feliz porque ele tem ouro, ele tem prata. Ele foi convidado para participar diante de um banquete pela rainha, só ele e o rei. Ninguém mais importante do que Amã, ninguém mais importante do que este homem, e ele se gaba disso. Aquele homem se gaba tanto da sua importância, ele se gaba tanto da sua influência diante daquele rei, e supostamente diante da rainha Esté, que ele volta para sua casa feliz, chama os seus amigos e faz um banquete e fala assim: olha, eu sou muito bom, eu sou muito importante. E outra coisa, o que vocês me aconselham a fazer contra Mordecai? Faz uma forca, enforca ele. Amã já não gostava de judeus, mas gostar de Mordecai também era o pior inimigo dele. Então, antes de matar os judeus, que já estava tramando essa morte dos judeus, o rei já estava decretando a morte dos judeus, primeiro nós vamos matar o quê? Mordecai, diz Amã. E então ele já manda os seus servos construir uma forca para matar Mordecai logo cedo. De manhãzinha
Quem está diante do rei para pedir a cabeça de Mordecai? Amã. Amã chega lá, mas Deus já tinha feito uma reviravolta. Nós vamos ver depois no capítulo 7 que quem morre na própria forca é quem mandou fazer a forca. Então quem morre é o próprio Amã, na sua própria astutícia, na sua própria vontade de ver alguém destruído, ele mesmo é destruído ali. Então Amã é o inimigo do povo de Deus que parece prosperar. Ele é inimigo do povo de Deus e parece prosperar. É alguém cheio de si, é soberbo, é convencido, é sabichão. Ele achava que era alguém muito importante, de fato era. Ele era conselheiro do rei, né, gente? Então era alguém importante, era alguém que ocupava, sim, um cargo importante daquela época. Amã, além de querer exterminar todos os judeus, e Esther querendo evitar isso, por isso que ela cria várias sessões para tentar introduzir o que ela quer conversar diante do rei. Então ela começa a ganhar o rei pela barriga, né? Então ela faz uma ceia. E aí, o que você quer? Me pede aí que eu vou te dar. Calma, rei, calma, o senhor está apressado, eu estou quase morrendo aqui, não estou tão apressada. Vai lá e faz outra ceia, prepara outra ceia, prepara outro momento. E a Esther está preparando ali um momento para falar com o rei. E Mordecai, e Amã está ali achando que é o cara também. A morte de Mordecai, gente, que era primo de Esther, era inevitável. Nós podemos dizer que o momento que Mordecai não sabia que ele ia morrer era um momento Thanos, um momento inevitável. Quem assistiu aí Os Vingadores sabe o que eu estou falando. É um momento Thanos, inevitável de acontecer. Para pensar comigo. Amã é amigão do rei, é conselheiro do rei. A rainha está chamando ele para participar daquelas ceias mais importantes. Só ele, o rei e a rainha, ninguém mais é convidado. Ele tem prosperidade, ele tem servo, ele tem cavalos, ele tem tudo. Tudo que aquele Mordecai poderia pedir, que Amã poderia pedir, com certeza seria dado. Mordecai estaria morto, com certeza, era inevitável. Assim como era tão inevitável, ou era tão certo de Mordecai morrer, era tão certo do povo de Deus ser exterminado pelo rei Assuero, quanto o Titanic não poderia ser afundado por Deus, né? Ou seja, aos olhos dos homens, era impossível reverter essa situação. Mas aos olhos de Deus, o barco afunda. Aos olhos de Deus, histórias mudam. E nós vamos ver que é de uma noite para o dia. Literalmente, da noite para o dia, Deus muda a história daquele povo. De onde viria aquele livramento? Humanamente falando, é impossível. Mas quando nós falamos da Bíblia, queridos, não há impossíveis. Quando nós falamos das Escrituras, não há impossível. Porque Deus, na sua providência, está trabalhando em favor do seu povo. Porque Deus, na sua providência, de forma invisível, também trabalha a favor do seu povo. E eu quero definir providência, para que você possa entender o que é providência. O Catecismo de Heidelberg, ele diz o seguinte: o que é providência? É a forma com que o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que detém todo o recurso, ele age de forma presencial e pessoalmente pela sua mão, sustentando, governando a terra e todas as suas criaturas. Assim, as ervas e plantas, chuvas e secas, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Isso é providência. É Deus governando tudo. Até uma folhinha que cai de uma árvore, é Deus governando tudo para a sua própria glória. É Deus conduzindo tudo para a louvor e glória do teu nome. A história nossa não é por acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada, uma seca, um tempo difícil, uma pandemia, ausência de pandemia, uma vacina, ausência de vacina, uma doença que pega que não tem cura, ou uma doença que tem cura, um carro que estraga, um acidente que acontece. Tudo Deus está governando. E neste texto nós estamos aprendendo isso.
Aos olhos humanos pode parecer impossível, mas quando nós nos tratamos a respeito de Deus, nada é impossível. E diante disso, queridos, eu quero provar para vocês que a providência invisível de Deus é para salvar o seu povo. Olha comigo no versículo 1 e versículo 4, até o versículo de número 4. Então diz: naquela noite o rei não podia dormir, então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que os serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Então, diante da providência de Deus, agir de forma invisível, nós vemos nesses 4 primeiros versículos que a providência de Deus é sobre todas as circunstâncias. Olha quantas circunstâncias nós temos aqui. Uma situação como essa, que nós sabemos que Deus deu o final, mas imagine que você está vivendo ali agora. Nós não sabemos que Deus ainda havia livrado. Imagine que você está vivendo antes de Deus livrar. Nós já lemos esse texto sabendo que Deus já deu o livramento. Então nós já temos essa alegria no nosso coração. A situação está difícil, mas Deus vai dar livramento. Imagina quem está vivendo ali agora. E Deus, na sua providência sobre as circunstâncias, Ele está simplesmente conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que amam o seu propósito. Romanos 8, 28 nos fala sobre isso. Mas pense comigo, o rei era para estar dormindo na sua cama fofíssima. Não tinha cama melhor do que a do rei daquela época. Talvez você esteja sendo tentado a dormir nessa cadeira exatamente agora. Imagina, só de pensar na cama do rei eu já fico com sono, né? Imagina aquela cama fofíssima, aquelas penas de pavão, aquele cobertor de ovelhas, né? Das mais belas ovelhas, ali cobrindo ele. Olha que coisa maravilhosa. Mas não, aquela noite, exatamente naquele dia, aquele homem com todos os recursos para dormir, o reino dele estava em paz, não tinha problema. Se tivesse problema ele dava ordem, alguém resolvia para lá. Não tinha problema igual a gente tinha conta para pagar, gente. Alguém pagava para ele tinha dinheiro lá. Na verdade, alguém tinha que pagar para ele, né? Ele não tinha problema igual a gente não, ele tinha que dormir igual uma criança. Mas o texto está dizendo que naquela noite, que a mãe estava preparando a morte de Mordecai, o golpe fatal sobre os judeus, sobre a descendência do povo de Deus, o rei não dorme. Com toda aquela alegria, com toda aquela paz, com tudo que estava ali, não existia nada que poderia tirar a paz, que poderia acordá-lo, exceto a providência invisível de Deus para salvar o seu povo. Era Deus que estava deixando aquele homem acordado. Agora imagine comigo também, tantas coisas que aquele rei poderia chamar. Poderia chamar muitas mulheres para saciá-los diante daquela noite. Era um rei, ele tinha várias mulheres, poderia chamar. Ele não tinha celular igual a gente, não tinha televisão igual a gente, mas ele poderia ter chamado banquetes. Tragam comidas, eu quero beber, para eu poder comer, para eu poder dormir. Tragam minhas bebidas, para que eu possa beber e dormir. Tragam alguém para fazer um espetáculo na minha frente, para que eu possa ser entretido, para que eu possa de alguma maneira dormir. Não, mais uma vez Deus, na sua graça, de forma invisível, estava conduzindo ao livro dos feitos memoráveis. Tem coisa mais chata para ler, gente? Tinha coisa mais legal para o rei fazer, tinha coisa mais legal para o rei pedir, mas ele pede exatamente aquele livro. Deus está conduzindo a nossa história. Deus está conduzindo, queridos, de forma invisível.
Deus não está mandando anjo lá, Deus não está mudando cadeira, Deus não está apagando uma história num livro, escrevendo outra ali no livro. Deus está usando tudo para corroborar, para que Ele seja engrandecido, para que Ele seja exaltado. Onde é lido que Mordecai, exatamente o livro onde é lido que Mordecai, o primo de Esté, havia salvo o rei Assuero de um golpe de estado, de um golpe contra a própria vida, aonde é lido exatamente um bem que havia sido feito há anos atrás, mas não havia sido recompensado. Por isso a Bíblia nos chama a jamais deixarmos de fazer o bem, não porque nós vamos ser recompensados, mas porque Deus lá na frente pode usar isso para nos abrir portas, para nos abençoar, para nos livrar, por causa do amor dEle, por causa da glória dEle. O livramento está sendo conduzido por Deus para salvar a vida de Mordecai individualmente, mas isso vai culminar também na salvação do povo. Deus se preocupa conosco individualmente, queridos. Deus se preocupa conosco coletivamente também. Deus está trabalhando em prol do seu povo, individualmente, mas coletivamente também. Quando o rei descobre que ninguém havia honrado Mordecai, então ele decide fazer isso. Olha, mais uma vez, Deus conduzindo a história. Quem estava lá no palácio de madrugada para pedir a cabeça de Mordecai? Amã. Quem é Amã? Inimigo do povo de Deus, inimigo de Amã, inimigo mortal de Amã. Deus manda aquele rei ficar acordado. Deus manda aquele rei pegar exatamente o livro dos feitos de Mordecai, que ele havia salvado a vida do rei Assuero. Agora, quem está lá diante do pátio para pedir a cabeça de Mordecai? Amã. Só que, quando o rei chama agora Amã para se comparecer diante daquele rei, já não é mais para perguntar o que ele quer que eu faça em prol dele, mas em prol daquele que era inimigo de Amã, que era Mordecai. E aí Amã, cheio de si, da sua soberba, porque ontem eu estava comendo com o rei, ontem eu estava diante da rainha, ontem eu era o conselheiro do rei, eu era o sabichão, eu era o homem mais importante, eu era um ninguém mais é tão importante abaixo do rei, a não ser eu. Então, se o rei está me chamando agora pela manhã, logo vou estar lá para ser abençoado pelo rei, mas para já jogar a minha vontade diante dele, ó, vamos matar Mordecai e nós vamos enforcar ele. Mas aí o rei também é esperto, né? Como que eu faço para honrar? Aí a Amã fala assim, uai, veste aquelas roupas bonitas do senhor aí nele, né? Pega a sua coroa bonita, põe na cabeça desse homem aí. Ele achando que estava para ele, estava achando que era ele que ia vestir. Pega o cavalo do senhor aí, deixa ele andar aí no bairro, deixa ele andar aí na Abaeté, dizendo, de lá com a coroa, deixa aí. E além do mais, chama alguém importante e fica assim, ó, esse aqui é o que se faz para um rei, quem é o que Deus, como é que é? Deixa eu ler o texto aqui. Capítulo 6, de quem se agrada o rei, mais do que... versículo 6 não, versículo 7, e respondeu o rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrado. Tipo assim, é isso aqui que o rei faz quando ele quer agradar alguém, é exatamente isso aqui que ele quer, quando o rei quer honrar alguém, ele faz isso, ele veste suas próprias vestes, ele dá do seu próprio cavalo, ele deixa usar da sua própria coroa. Mas aí o jogo virou. Aí ele teve que, então vai lá, chama Mordecai e faz tudo por ele, então. Imagina, o seu inimigo tendo que te honrar, hein? Imagina o que Deus está fazendo aqui, queridos. Deus é maravilhoso. Deus está conduzindo com a sua mão invisível, mudando o curso da história, da noite para o dia. Deus está virando o tabuleiro.
Aqueles que eram os humilhados estão sendo exaltados agora. O povo que era perseguido agora está achando paz diante do rei. Aquele povo que eram os menores, que eram os excluídos, que não eram aceitos naquela sociedade, agora eles estão sendo enaltecidos, agora eles estão sendo erguidos, porque Deus está abençoando o seu povo, porque Deus está erguendo o seu povo. Queridos, nós podemos parecer uma igreja pequena, nós podemos parecer uma igreja talvez insignificante aos olhos dos homens, mas quem nos levanta é Deus, quem nos honra é Deus, quem muda a história para que isso possa acontecer é o próprio Deus, e Deus está trabalhando com isso. Cabe a nós obedecê-lo e servi-lo. Mas nós aprendemos outra coisa também importante aqui. No versículo de 1 a 4, nós aprendemos que a providência de Deus, além de estar sobre todas as circunstâncias, a providência de Deus é sobre todas as coisas insignificantes. Sobre as coisas insignificantes. Para nós, queridos, coisas pequenas não são importantes. Nós já queremos ganhar a Abaeté inteira para Jesus. Isso, oh, que glória! Mas começar do mínimo, nós não queremos. Nós já queremos fazer grandes coisas para Deus, sem começar a fazer pelas pequenas coisas, porque pequenas coisas são insignificantes, pequenas coisas não são visíveis, pequenas coisas não são aplaudidas, pequenas coisas não são notadas, mas Deus age em favor do seu povo através de coisas insignificantes. Não é estranho pensar que uma coisa tão insignificante, ficar acordado uma noite, possa mudar a história de um povo inteiro. Não é de admirar que o fato de um rei ter ficado acordado através da providência de Deus, de conduzir todas as coisas para a sua glória, nós estarmos aqui hoje aprendendo sobre os feitos de Deus. Uma noite de insônia inspirou as Escrituras para que nós pudéssemos aprender sobre Deus nessa noite, para que nós pudéssemos saber quem é o nosso Deus nessa noite. Mas o Paquistão também, essa palavra é pregada lá, no Afeganistão, no mundo inteiro, queridos, em todos os tempos, em todas as eras, em todas as idades, nós ensinamos as crianças sobre Esther. Uma coisa insignificante hoje é tão poderosa para nós. Uma coisa tão insignificante hoje enche o nosso coração de Deus está trabalhando em prol do seu povo. Mesmo que eu não estou vendo, Deus está conduzindo todas as coisas. Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Um exemplo foi essa igreja aqui, 2015, final do ano, foi uma choradeira danada aqui na igreja. Eu estava indo embora daqui, o Edivan estava indo embora daqui, o filho do Tarso também estava indo embora daqui. E aí a gente ficou assim, e agora, né? Como é que vai ficar o louvor da igreja? Como é que vai ficar a igreja? Como é que vai ficar o negócio? No dia das nossas despedidas aqui, chegou o Tiago. E o Tiago não canta, porque tinha maré, mas toca. Na plenitude do tempo, Deus envia um outro servo dele para poder servir na igreja. Deus faz as coisas certas, queridos. Deus conduz. Quem pensou em trazer o Tiago para cá? A mesa administrativa aí, alguém pensou? Vamos contratar o Tiago, né? Vamos chamar o Tiago. Vamos tirar ele lá de Morada Nova aqui, para vir para Abaeté, para morar em Abaeté. Exatamente no tempo que estavam precisando de gente para fazer o louvor na igreja. Deus age, queridos. Deus age. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Sabe quem está dormindo aqui nessa história? Mordecai está dormindo. O povo está tramando cortar a cabeça dele, Mordecai está dormindo. Esther está dormindo. O povo judeu inteiro está dormindo. Os servos estão dormindo, está todo mundo dormindo. Até Amã está dormindo. Mas Deus está acordado. E está acordando o rei. Está mudando a história. Está trabalhando. O Senhor não cochila, o Senhor não dorme. Ele trabalha em prol do seu povo. Deus trabalha através de coisas insignificantes. Não foi uma fé corajosa, não foi ações destemidas,
foi apenas uma noite de insônia. Apenas uma noite. Não foi Esther chegando lá, olha, sua rainha, e aqui é a fé dos judeus, eu quero falar para o senhor aqui, pronto, acabou. Não foi isso. Foi uma noite de insônia. Algo insignificante. Temos tendência a descartar pessoas por serem insignificantes. Talvez por não terem as habilidades que nós queremos que elas tivessem. Nós tendenciamos a descartar situações que acontecem na nossa vida como insignificantes. Produtos, tratamos a vida como produtos. O que parece mais insignificante hoje, no tempo que nós temos vivido, do que o Evangelho? O Evangelho na mentalidade humana é insignificante. Um homem que morre numa cruz para morrer pelos meus pecados, me poupe, gente. Mas a Bíblia diz que esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É essa mensagem que transforma. Não é a mensagem de muda seu comportamento, vai lá, vamos fazer pilates, joga um futebol, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Não, é a mensagem da cruz, é que transforma a nossa vida. Pode parecer insignificante, pode parecer uma loucura, pode parecer, mas é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, queridos. É isso. Deus usa coisas insignificantes. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não nasceu no palácio. Jesus é insignificante da sua época. O homem que nasceu de uma terra insignificante, pode vir alguma coisa boa, mas ele era o Filho de Deus. Deus estava usando umas coisas insignificantes, mas estava agindo, mas estava trabalhando. O nosso Deus é um Deus de providência, é um Deus que controla, que guia, que abençoa. O Jesus que nasceu em um lugar insignificante era o Filho de Deus. O Deus de forma invisível está mudando as coisas e restaurando a sorte do seu povo. Por isso nós somos chamados a andar pela fé. Nós não estamos vendo, mas nós cremos que Deus é por nós e ninguém será contra nós. Os planos de Deus não podem ser frustrados, queridos. Mas em terceiro lugar, versículo de número 13 agora, gostaria que vocês vissem que a providência de Deus é em favor do seu povo. Versículo número 13 nos diz: contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios, e Zeres, a sua esposa, sua mulher, lhes disse: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. A providência de Deus é em favor do seu povo. Lembra que Deus promete lá para Adão e Eva em Gênesis 3:15, que da descendência da mulher é que viria o libertador. Depois disso, de forma geral, muitos nascem através de Eva, mas Deus faz um recorte agora e mostra através de Abraão. Agora são os descendentes de Eva, mas são descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão agora, eles se tornaram os descendentes de Jacó, que ao lutar com Deus agora tem o nome de Israel. E agora essa nação que é formada agora, que nós chamamos de judeus, que na época eram hebreus, eles são o povo de Deus, do qual viria o grande libertador, aquele que remiria o seu povo dos seus pecados. E a providência de Deus estava sobre esse povo nessa época aqui, porque o plano de Amã poderia pôr em jogo o plano de Deus. Se Amã consegue pôr em prática o que ele queria, todo o povo judeu era exterminado da face da terra. Logo, o descendente não viria. Logo, Satanás venceria. Mas Deus age em favor do seu povo, preserva a sua descendência,
age em forma de seu povo. Por isso que nós podemos dizer hoje que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque Deus é por nosso favor. Por isso que ainda que haja perseguição, ainda que haja calúnia contra nós, ainda que atentem contra a igreja do Senhor, não pode vencer, porque Deus é que é por nós. É porque Deus é que age em nosso favor. A esposa, os sábios, os amigos de Amã, que estavam certos em avaliar a queda de Amã, foi porque eles sabiam que Deus tinha um plano diferente para o povo dele. Até os ímpios estavam reconhecendo. Provavelmente aquele povo, aquela mulher, aqueles sábios ouviram falar dos feitos do Senhor contra o Egito. Provavelmente eles sabiam a história de Deus contra o povo lá na Palestina. Deus prevaleceu, um povo que era pequeno, eram como gafanhotos. Lembra quando Josué também vai lá olhar a terra e volta? E aí os espias, os 12 espias, 10 deles falam assim: é impossível conquistar aquela terra, nós somos como gafanhotos. Mas eles foram no nome do Senhor, porque o Senhor era com eles. Deus estava preservando, Deus estava abençoando. Mordecai é judeu, foi honrado nessa passagem pelo rei, com vestes reais, com a coroa do rei em sua cabeça, e ainda ouviu os dizeres: assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Eu quero dizer para vocês, queridos, que Mordecai é um tipo de nós. Mordecai é um tipo de nós. Por que eu falo que Mordecai é um tipo de nós? Nós somos descendentes, não de judeus, mas nós somos descendentes de Abraão, pela fé, filhos da promessa. Por isso nós também somos descendentes de Abraão. Mordecai, embora não era filho pela fé, mas era filho de carne e osso de Abraão. A Bíblia nos diz que não são os filhos de carne e osso que são todos os filhos de Deus, mas são todos aqueles descendentes de Abraão que creem na promessa de que viria um descendente que abençoaria todos os povos da terra. Nós somos Mordecai, porque nós somos aqueles filhos de Abraão através da fé. Nós somos descendentes não de sangue, mas somos da promessa. Mordecai é um tipo de nós, porque quando nós era decretado contra nós a inimizade contra Deus, a morte certeza para a nossa vida através daquele rei, agora nós podemos ser aceitos diante do rei com vestes do próprio Cristo, do próprio rei em favor nosso. Nós somos Mordecai que, uma vez sentenciados à morte por causa do nosso pecado, uma vez sentenciados inimigos de Deus por causa das nossas falhas, agora nós podemos vestir as vestes reais, porque os humilhados serão exaltados. O povo que antes era humilhado agora começa a ser assunto, começa a ser engrandecido. E é irônico como a providência de Deus trabalha em nosso favor por meio de Jesus, o verdadeiro descendente de carne e osso também, e filho da promessa e o cumprimento da promessa de Abraão. Enquanto nós vestimos novas vestes reais do nosso rei, Jesus percorreu um caminho desnudo. Nós somos um tipo de Mordecai, porque enquanto nós deveríamos assumir a vergonha, Jesus assumiu o nosso lugar. Se nós ouvimos do grande Deus, do grande rei dos reis, esse é o homem a quem o rei se agrada honrar, é porque outro estava no nosso lugar sofrendo a nossa honra, a nossa desonra, sofrendo, levando sobre si a nossa vergonha. Enquanto Mordecai caminhava sobre Abaité, caminhava sobre aquele Pérsia, aquela região da Pérsia, no cavalo do rei, Jesus, quando andou aqui na terra, ele andou em cima de um jumentinho. Enquanto Jesus é aclamado sobre o jumentinho, enquanto agora, prometidos de uma coroa real, Jesus assume sobre si, pendurado no madeiro, uma coroa de espinhos. Se nós podemos vestir as roupas, colocar um anel do Pai,
as sandálias, se podemos participar do banquete com o nosso Pai, é porque outro sofreu a nossa vergonha, porque outro estava no nosso lugar, sofrendo aquilo que nós deveríamos sofrer. Agora somos aclamados como aqueles que agradam a Deus, como aqueles que Deus quer honrar por meio de Jesus. Enquanto Jesus era aquele escarnecido: se tu és Deus, desce dessa cruz. Se és Deus, faz um milagre. Enquanto ele era escarnecido, nós agora somos elogiados por Deus. Amado, esses aqui são os meus filhos, essa igreja Abaeté são o meu povo. Mas Jesus teve que aguentar os escárnios dos homens e o silêncio do próprio Pai, para que nós pudéssemos ser honrados. E hoje muitos de nós sabemos que Jesus morreu e sofreu tamanha vergonha por nós, mas vive como se isso fosse insignificante, como se isso não valesse nada. A nossa honra, queridos, é porque Jesus foi humilhado. Nós só somos exaltados porque Cristo foi humilhado. A nossa glória é porque Cristo foi a nossa desonra, levou sobre si a nossa desonra. Para sermos exaltados, agora nós precisamos humilhar a nós mesmos e vestir as roupas de Cristo, nos verter do sangue de Cristo, participar daquilo que Cristo é, para que nós possamos ser engrandecidos e no grande dia ouvir do nosso Pai: entre no meu gozo bendito. A providência de Deus, queridos, é sobre as circunstâncias. Não sei o que você está vivendo na sua vida, mas Deus está no controle disso. A providência de Deus é sobre coisas insignificantes. Pode ser uma noite mal dormida. Talvez Deus quer que você ore mais. Talvez aquela noite de insônia sua pode ser uma noite de reviravoltas na sua vida. Talvez aquilo que você acha que é insignificante, Deus vai usar para mudar a sua vida. Se hoje você que está aqui me ouvindo não valoriza o Evangelho porque é insignificante, creia nele, porque isso depende a sua vida para a eternidade junto com ele, ou para a eternidade afastada dele para sempre. A sua vida pode mudar hoje por aquilo que você julga insignificante. Pode mudar hoje de inimigo de Deus para filho de Deus, de viver nas trevas para viver na luz, de ser uma velha criatura de se tornar uma nova criatura, de ter uma vida devasta, mas ter uma vida abundante prometida por Jesus. É isso que o Evangelho faz. Por isso, queridos, queria aplicar 4 coisas no seu coração. Deus sabe o que está fazendo na história. Você crê nisso? Não tem erro na história. Deus sabe o que está fazendo na história. Deus está controlando tudo. Deus está sobre tudo. Nada foge do controle de Deus. Que você saia dessa noite crendo na soberania do Senhor. 2 coisas. Segunda coisa. Um dia todos nós vamos honrar o Cristo humilhado. Mordecais e Amãs. Até os inimigos de Deus um dia o honrará, embora será tarde demais, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o descendente dos judeus, chamado Jesus Cristo, veio nessa terra para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas nós também, que já confessaremos isso com alegria, com gozo, porque saberemos para onde nós estamos indo. Terceira coisa, Deus é quem sabe quem será honrado ou não. Por isso, não manipule situações, não fale o que sua mão direita está fazendo para sua mão esquerda.
Deixa Deus mostrar o seu trabalho. Deixa Deus honrar o que você está fazendo. Deixa Deus fazer isso. Não precisa falar para ninguém o que você está fazendo. Não precisa falar para nada. Deixa Deus. Deus está vendo. Deus vai te honrar. Quarta coisa. Aquele que se exalta, queridos, essa advertência, né? Será humilhado. Mas aquele que se humilha, é palavra de Deus, será exaltado. Quanto menor você for, maior será diante de Deus. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela sua graça, pelo teu poder. Nós saímos dessa noite, Deus, alegres, porque a sua providência é a favor do seu povo. O Senhor governa todas as coisas. Os tempos, as eras, um sonho, uma noite, um dia, um livro, um feito, um povo. Está tudo nas suas mãos, Deus. É o Senhor que nós cremos, que o Senhor está trabalhando nas coisas maiores, mas nas coisas menores também. Continue abençoando, Pai, o teu povo de Abaeté, para que eles possam, Deus, abençoar essa cidade, para que eles possam ser sal e luz neste lugar, para louvor e glória do teu nome, Pai. Obrigado por Jesus Cristo,